Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Robismar Amorim, sou o gerente de produto e de implantação do Educamos Gestão. Hoje, neste webinar, a gente vai falar sobre rematrícula online. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que está sendo gravada essa formação, este webinar. Hoje vai estar comigo aqui o Antônio, a Débora, a Márcia e a Amanda. Lembrando mais uma vez aqui que nós temos lá a área de perguntas e respostas. Durante o webinar, vocês podem ir enviando as suas perguntas, que no final nós vamos respondê-las, tá bom? A gente vai seguir essa agenda aqui. Então, primeiro, a Débora vai explicar ali quais são os pré-requisitos do processo de rematrícula. Depois, o Antônio vai falar sobre a configuração e parametrização do processo. Depois, a Márcia vai mostrar a execução da rematrícula, como que o responsável pode realizar a matrícula e como a escola também pode fazer manualmente, direto no Educamos. Depois a Amanda vai explicar o acompanhamento e a efetivação dessas rematrículas. E depois, no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá bom? Então, agora, para a gente iniciar, vamos iniciar com a Débora, que vai compartilhar a tela dela. Olá, eu sou Débora, sou consultora do Educamos e hoje nós vamos mostrar para vocês como a escola pode organizar as rematrículas online. Para início, tem alguns pré-requisitos que a escola precisa organizar antes de iniciar o seu processo de rematrícula, tá? O primeiro requisito é ver se a escola já organizou em dados, promoção, a criação do ano letivo de 2025, tá ok? Se a escola, por acaso, ainda não criou o ano letivo de 2025, ela pode criar e ela precisa configurar esse ano letivo de 2025. Nós fizemos um webinar somente sobre isso, sobre a criação do ano letivo de 2025. Então, a escola que ainda não realizou esse processo, antes de iniciar a sua campanha de rematrícula, precisa fazer a criação e a configuração desse ano letivo de 2025, tá ok? Então é importante ver esse nosso webinar que vai ensinar toda a parte que precisa ser configurada, principalmente essa parte de criação de turmas. Se eu disponibilizei para a escola todas as turmas que eu vou utilizar em 2025. Tá? Então, tem a criação do ano letivo, que é muito importante, e isso realmente é um pré-requisito muito importante antes dessa organização de rematrícula. Outra coisa também muito importante é que os pais, quando eles vão realizar a rematrícula, eles precisam, aqui eu estou como supervisora, tá? Mas se o responsável, vou mudar aqui só para responsável para vocês verificarem. O responsável, ele realiza a rematrícula pela web, não pelo aplicativo, tá? Pela web. Então, a escola, ela precisa disponibilizar essa abinha aqui de rematrícula para o responsável. E como a escola pode fazer isso? Então, vou voltar aqui como escola, com perfil supervisor, para fazer essa organização. Aqui em dados, perfis, a escola consegue habilitar alguns perfis, né, alguns espaços para o responsável. E ela vai clicar aqui no responsável, que é o pai ou tutor, vai clicar para habilitar esse processo para o pai, tá? Então, eu venho aqui em Home, que é onde eu encontro essa pastinha de rematrícula. Vou procurar aqui a minha rematrícula online, ó, está aqui, vou subir mais um pouquinho a tela. E eu preciso dar o controle total, que é esse espaço aqui, ó. Controle total. Deixa habilitado para o responsável esse controle total para que ele consiga efetuar a matrícula. Depois de feito isso, dei o controle total, eu vou armazenar essa informação, tá? No meu caso aqui já está habilitado, eu vou simplesmente fechar. Outro aspecto importante que a escola precisa se preocupar é em relação se ela quer deixar que os devedores
possam efetuar rematrículas. Caso a escola não queira, né, habilitar isso para os devedores da escola, é importante que ela venha aqui em gestão econômica, definições, devedores. E aqui, se ela quer restringir a rematrícula online para os devedores, deixe marcada essa flagzinha aqui, que é para bloquear o devedor. E se ela fizer esse processo de bloquear o devedor, todos os responsáveis pelo aluno não poderão efetuar a rematrícula online, tá? Aqui embaixo também tem um espaço para uma mensagem que a escola pode fornecer para esse responsável, porque assim que ele clicar na pastinha, né, de rematrícula, vai aparecer essa mensagem aqui para ele, dizendo aqui no meu caso, eu coloquei para ele procurar a secretaria, tá? Para resolver essa questão. Tá, ok? Então, a escola pode configurar aqui essa janelinha que ela é totalmente configurável. Então, a escola pode configurar uma mensagem aqui que será recebida por esse responsável que tem alguma situação em aberto na escola, para que ele consiga, sim, realizar a rematrícula, tá? Essa mensagem chega no momento em que o responsável quer efetuar a rematrícula, tá? Aqui no meu caso, vou armazenar, mas eu não vou marcar, eu não estou impedindo que o devedor, ele efetue a matrícula, tá? Outra coisa importante também é que a escola, caso algum responsável avise a escola, olha, não estou conseguindo fazer a rematrícula do meu filho, porque todos os responsáveis na ficha de familiares do aluno podem efetuar a rematrícula. Porém, se eu vier aqui em dados usuários, vou procurar aqui uma aluna, Silvia. Vou aqui na aba Familiares da Silvia. Todos os responsáveis que estão aqui, eles conseguem efetuar a rematrícula da Silvia. Porém, se eu marcar aqui, por exemplo, para a responsável Márcia, a guarda e custódia, somente a Márcia conseguirá fazer essa rematrícula. Então, se algum responsável tiver dificuldade, não estiver conseguindo acessar, a escola pode verificar se por acaso essa flag guarda e custódia não está marcada, fazendo com que somente esse responsável possa rematricular o aluno de forma online, tá ok? Então, é também uma marcação importante que a escola precisa ver para justamente permitir, ver se está impedindo essa rematrícula, tá? Antes de a gente iniciar esse processo de matrícula, é bom lembrar que a escola pode divulgar essa campanha de matrícula internamente em comunicações, avisos, em circulares também, e também ela pode colocar aqui em dados básicos, na área aqui de configurações de login, ela pode inclusive colocar aqui na tela como uma notícia. Aqui eu coloquei como notícia 1, ó, rematrículas abertas para 2025. E ela pode, inclusive, configurar aqui essa imagem, colocar uma outra imagem de rematrícula, que isso ajuda a divulgar, a lembrar o pai dessa rematrícula, tá ok? Então, feito isso, a escola pode iniciar a sua campanha de rematrícula. E onde ela vai fazer isso? Ela vai em dados, inscrições. Aqui em dados de inscrições, assim que eu clico, abre essa tela aqui. E nessa tela, a primeira coisa que a escola vai configurar são as vagas, tá? Essas vagas, a escola vai clicando aqui por curso, e assim ela vai conseguindo visualizar por ano quantas vagas ela está disponibilizando. Aqui no meu berçário, por exemplo, eu disponibilizei 10 vagas. Lembrando que essas vagas aqui são o total de vagas que eu estou disponibilizando tanto para rematrícula quanto para matrícula, tá ok? Então, é importante lembrar também que as vagas que eu disponibilizo aqui, elas não são impeditivo para rematrícula. Eu vou conseguir rematricular o meu aluno, embora já tenha excedido o número de vagas. Somente o Educamos ele vai me sinalizar que as vagas estão sendo excedidas,
tá ok? Mas o responsável, ele vai conseguir, a escola, ela vai conseguir rematricular esse aluno, tá ok? Então, para dar continuidade a esse processo, eu vou chamar agora o Antônio, que ele vai dar continuidade a esse processo de rematrícula, essa configuração. Obrigado, Débora. Uma boa tarde, eu sou Antônio Lopes, sejam bem-vindos para esse webinar de rematrícula. Conforme a Débora já passou algumas instruções, nós vamos dar continuidade. Então, dando continuidade nesse processo, nós vamos também continuar na mesma tela onde ela estava, que é na opção Dados, Inscrições, e agora nós vamos usar dentro desta tela o item chamado Parametrização de Rematrícula Online. Veja que você está na mesma tela da parametrização da matrícula online. Então é na mesma tela, só que tem abas diferentes para processos diferentes, ok? Então, nesse momento, nós estamos falando de rematrícula. Vou selecionar a opção aqui, rematrícula, e agora nós vamos aqui apresentar quais são as configurações necessárias, toda a parametrização que você precisa colocar e se atentar, ok? Eu já deixei aqui 2 criados, mas eu vou criar com você aqui para te apresentar passo a passo o movimento da criação. Mas vamos nos ater ao que já está criado e eu volto para criar. Então, a primeira coisa que nós temos que ver nesse momento aqui é que ele já está aqui a recusa de novos registros, que caso o pai tenha feito uma vez e você queira recusar, fica marcado se você desejar. Outra coisa importante é a data limite dessa solicitação que você vai configurar. Importante colocar uma data para ter um parâmetro de se quem matriculou, se não. Então você pode parametrizar isso também. Aqui embaixo nós temos essa aba que já foram criadas. Então eu vou abrir aqui o fundamental, mas eu volto para criar um outro, vou clicar sobre ele, clicando sobre ele, ele vai abrir uma segunda tela, e nesta tela, a princípio, ele vai abrir conforme eu marquei. Primeira coisa, primeiro quadro aqui à minha esquerda são os nossos cursos e turmas, né? No caso, os cursos que foram criados aqui na lateral, conforme os níveis, então ele já tem aqui toda a estrutura montada e eu fui o quê? Marcando o que quero fazer com relação a esta configuração. Então, aqui eu coloquei o nome, Rematrícula 2025, Ensino Fundamental. Coloquei também o parâmetro de data, importante demais, como eu falei anteriormente, a data de início e a data de término dessa parametrização. Outra coisa muito importante é o e-mail ou os e-mails que vão chegar para as pessoas, os responsáveis ou quem fizer a solicitação, né, da rematrícula. O primeiro opção que nós temos aqui, que é a configuração do novo registro, ao clicar sobre este botão, você pode ver que tem uma configuração, um texto que você pode colocar aqui dentro. Antônio, então eu posso colocar qualquer texto aí? Pode. E aí você tem também aqui como colocar algumas codificações que vão sair preenchidas. Por exemplo, nesse lugar vai aparecer o nome da criança, o nome do aluno, e nesse outro lugar, o nome do curso. Antônio, como é que eu sei esses dados? Para te facilitar, para que você não fique procurando, procura um dos consultores que ele vai te orientar bem mais fácil para que você não fique sofrendo em criar, em descobrir qual que é, a gente passa isso para você com muita tranquilidade, ok? Fez isso, armazena. Importante armazenar. Fechei, nesse caso eu não quero mexer. Tenho aqui também o outro item embaixo, instrução do procedimento de matrícula. Esse processo de matrícula, vou clicar aqui no editar e também vou colocar o texto que me interessa. Por que, Antônio, eu vou colocar um texto aí? Para facilitar a apresentação e o que foi feito, ele vai mandar por e-mail para estas pessoas, essa solicitação, o que está descrito aqui dentro. Então, o pai vai receber. Então, quem tiver com o e-mail cadastrado vai receber. Antônio, então, o responsável 1 e o responsável, tem mais responsáveis lá dentro, vão receber? Todos eles receberão este e-mail também.
ok? E do lado nós temos aqui um item que nós podemos ver, que é, né, a postagem, as instruções e também ativar as configurações. Então nós podemos criar e não ativar. Então vamos ver isso fazendo, tá? Eu não vou aqui prosseguir, mas eu vou fazer agora com você para que você possa ver. Eu mostrei inicialmente um criado, tem toda a informação criada, mas vamos criar um do zero para que você possa ver a execução. Então, aqui nós vamos falar da rematrícula. Do ensino médio 2025. Data de início, vamos colocar a data de hoje, dia 15/8/2024. Quando vai terminar? Aí você pode escolher uma data que for boa para você. Outra coisa importante, o texto. Antônio, o texto vem? A princípio ele vem vazio, mas eu tenho já um texto aqui, vou copiar o meu texto e vou Ctrl C e vou colar aqui. Então você pode ter o seu texto, fazer o Ctrl C e o Ctrl V, né, copiando e colando, armazeno. A mesma coisa, vou fazer nas instruções, mesmo procedimento, copio, Ctrl C, Ctrl V, e esse texto é livre, tá? Fique à vontade para fazer o seu texto. Aí, quero postar as instruções e quero já ativar. Então, eu poderia criar e não ativar, deixar só criado e ativar no momento oportuno, tá? Nesse caso, eu já quero deixar ativado e agora vem na próxima opção, que é ativar os relatórios. O que vai ficar disponível para o pai fazer a impressão? Pai ou responsável ou quem tem acesso para fazer esse cadastro, né? Então aqui eu vou deixar disponível, né, o requerimento, o contrato, eu vou deixar disponível também o termo de adesão e poderia selecionar mais documentos se assim desejar. Então, caso você tenha documentos, Antônio, eu tenho documentos aqui que eu vou deixar disponibilizado e o pai vai poder imprimir. Ele vai ter isso disponível para ele, tá? Quantos documentos você achar. E como é que você localiza esse processo? Normalmente isso é uma codificação e aí você pode solicitar ao seu consultor e ele vai colocar essa informação aqui para você e te orientar como vai aparecer o teu contrato, o teu requerimento, o que muda sobre esses dados aqui, ok? Aqui, continuando, nós vamos para a parte de baixo. A primeira aqui é a opção, né, para o familiar solicitar coisas adicionais. O que é coisas adicionais, Antônio? O que você quiser que o pai responda. Uma das coisas que nós achamos interessante que o pai venha solicitar e venha te dizer como escola seria o plano de pagamento, né? Então imagina que você deixa disponível e vai aparecer lá, ó, plano em 12 vezes, e você pode colocar o valor. Vamos colocar aqui um valor, R$ 2.000. Vou adicionar mais um, vou colocar o plano aqui em 11 e vou colocar um exemplo, tá? 2.500, tá? Claro que eu não estou fazendo o cálculo aqui, eu apenas estou mostrando. Também eu posso adicionar também cursos extras que você tenha, ou seguros que você possa ter. Então, vou adicionar também e vou colocar um seguro escolar. Então, caso você tenha, você pode colocar aqui e isso vai valer R$ 35. Além disso, eu posso, né, codificar e agora adicionar toda a documentação que você solicita para esse responsável colocar e disponibilizar para a escola. Então, vamos adicionar um documento aqui. Que documento eu posso colocar aqui? Um atestado médico, né? Então, você pode fazer essa solicitação, caso ele não entregou, ou você queira renovar essa informação, e aí nós temos muito importante aqui, ó. Permitir o acesso? Sim. Ele é obrigatório? Se você tornar ele obrigatório, não tem como sair da tela se a pessoa não subir um documento, tá? Eu não vou deixar como obrigatório e vou permitir o pai também baixar. Aí eu posso também, né, adicionar mais documentos aqui. Por exemplo, vou colocar aqui o comprovante de residência, né?
Então, eu posso fazer aqui a solicitação novamente do comprovante de residência, caso ele tenha mudado. Por exemplo, das crianças, você pode também adicionar a carteirinha ou o cartão de vacina, né? Então, pode ser solicitado novamente essa documentação, ok? E, ao fazer toda essa parametrização, todo esse processo que indica tudo que tem que ser feito, você vai armazenar. Muita atenção, por quê? Porque caso você já disponibilizou e quer modificar, está a qualquer momento disponível para que você possa fazer essas modificações de acordo com a sua necessidade. Lembrando que esse processo, a qualquer momento, né, você pode voltar e retificar o que de repente você viu. Ah, faltou esse documento, eu posso entrar e todos aqueles novos vão ter o direito de responder. Então veja que ele já está aparecendo aqui para nós. Agora, uma coisa eu não fiz para provocar isso mesmo. Eu criei, mas não selecionei absolutamente ninguém. Dessa forma, o que vai acontecer, Antônio? Ninguém consegue fazer a rematrícula. Então não adianta você fazer todo o processo, tá ativo, mas não selecionar. Veja, é um item inicial que eu não marquei, automaticamente vai acontecer que o pai não consegue fazer a rematrícula. Aí de repente você vai perguntar, Antônio, então o pai não está conseguindo, o que aconteceu? Fiz errado. É uma marcação simples e armazena novamente. Veja, nada impede que a qualquer momento você venha e faça retificações necessárias, documentos que você de repente não colocou e quer colocar, o sistema vai permitir você fazer esse procedimento. Veja, ao terminar e armazenar, o sistema vai aparecer uma nova aba chamado usuários. Usuários responsável pela rematrícula na escola. Aqui não é o responsável pelo aluno, aqui é o responsável quem vai ficar a cargo de fazer o processo na escola, de finalizar, de receber essa rematrícula, de confirmar e de rematricular as crianças. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa na escola? Então aqui eu posso buscar, né, por nome ou buscar todo mundo. Fique à vontade, você pode ter todos os seus colaboradores, se assim você achar por bem, transferir para a sua lateral. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a Márcia Melo, e tem várias Márcias aqui. Vou transferir do meu lado esquerdo para o meu lado direito. Vou transferir também a Débora. Aí a Débora tem várias, eu posso selecionar várias. Também vou selecionar a Amanda. Antônio, então você pode colocar todas as pessoas? Posso colocar todas, mas são pessoas chaves que vão dar prosseguimento ao processo de rematrícula. Importante por demais, estar sempre atento a esse processo, tá, gente? Ah, faltou, a pessoa não está conseguindo acessar. Volte aqui, veja, eu fiz agora, e se você... Opa, deixa eu não salvei, perdão, não salvei, olha. Tem que salvar. Não salvei, voltei. E também você pode verificar nos outros parâmetros foram criados se as pessoas que vão dar prosseguimento estão cadastradas. Então você pode clicar e visualizar também na aba usuário se a pessoa que vai controlar esse processo está marcada. Se ela não tiver marcada, ela não vai conseguir fazer o próximo procedimento, tá? Então, importante por demais essa parte do usuário que fará esse passo que é da rematrícula. Agora, eu vou chamar a minha colega Márcia, a Márcia Mello, que vai dar continuidade neste processo, tá certo? Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Mello, sou consultora da SM Educamos Gestão e vou apresentar para vocês como que o familiar faz a rematrícula. Então, como a Débora adiantou na primeira parte da nossa formação,
A rematrícula ela é disponibilizada no Educamos Web. Então, o familiar ele vai acessar a URL do colégio, vai colocar os seus dados de acesso, vai clicar em acesso. Observe que aqui na tela principal do Educamos, nós colocamos uma informação, né, referente à rematrícula. Então, como a Débora avisou, vocês podem visualizar que já aparece aqui a informação sobre a rematrícula. Então, quando o familiar ele visualiza a tela principal do Educamos, ele visualiza os filhos dele, e nesse momento da rematrícula, a escola também pode colocar na campanha dela que o familiar pode, por exemplo, atualizar os seus dados cadastrais. E aonde ele faria essa atualização? Seria em Meus Dados, em Informações Pessoais. Ele pode tanto atualizar, dependendo dos campos que a escola disponibilizar, seus próprios dados pessoais, assim como os dados cadastrais dos alunos. A Helena está carregando essa tela, depois eu retorno aqui. Bom, como que o familiar faz a rematrícula? Ele vai descer a tela e vai ter, a partir do momento que vocês ativam o processo de rematrícula, um ícone da rematrícula. Quando o pai clica na setinha, ele consegue visualizar a situação das rematrículas, e se ele clicar em cima, ele consegue visualizar todos os filhos dele e as situações das rematrículas. Os filhos que ainda têm a possibilidade de fazer rematrícula, na coluna rematricular tem esse ícone. Então, o familiar vai clicar nesse ícone, ele vai visualizar para qual turma o aluno vai. Aqui, nesse campo, são as instruções da rematrícula, conforme o Antônio orientou, e em opções, ele visualiza as opções que foram definidas pela escola. Então, por exemplo, plano 10 vezes, plano 11 vezes, 12, etc. Então, por exemplo, quero fazer um plano de 11 vezes, eu marcaria aqui, e nos anexos eu faço o upload dos documentos. Então, o atestado, isso. Localizo o atestado na minha máquina e subo o atestado, tá bom? Se ele errou, não é esse atestado, ele pode excluir e subir o correto. Aí vou no comprovante. E assim por diante, coloco todos os documentos. E no campo observação, o familiar precisa adicionar alguma informação. Então, solicito a rematrícula. E clica no campo armazenar. Pronto, com isso, observem que o estado mudou, ficou como online. As opções que ele escolheu, ele fica aqui para ele consultar ou mesmo alterar. E nos relatórios, ele pode baixar um relatório que a escola disponibilizou, então clicar em imprimir. E visualizar o relatório. E agora, olha só, eu também recebi um e-mail o colégio me informando que eu fiz a solicitação da matrícula, que ela vai ser analisada e que para ele aguardar a confirmação da escola. Volto. Observe que como essa escola, ela parametrizou que o familiar ele pode desistir, ele poderia clicar aqui para desistir, tá? Nessa hora, nesse momento. Então, olha só, a outra opção de realizar a rematrícula. Eu vou mudar, eu tenho 2 perfis na escola, além de eu ser responsável, também sou colaboradora da escola, então eu posso mudar aqui, ou a escola acessar o seu perfil. Então, como supervisor, eu vou em dados, inscrições. Na aba rematrículas, então observa que nós estamos em 2024, na rematrícula, quando eu clico no botão buscar, ele vai apresentar todos os alunos matriculados em 2024. E aqui, olha só, tem a situação da matrícula de cada um. Clicando, vocês conseguem ordenar para visualizar quem já fez a rematrícula.
Aqui tem a opção também, vamos supor, o pai vai à escola pessoalmente, vocês querem realizar a rematrícula para ele. Então, nesse caso, bastaria selecionar o aluno ou clicar em mudança de status e alterar o status do aluno para, por exemplo, aguardando. Alguém vai fazer uma análise dessa rematrícula. E se ele, por exemplo, tem uma reserva que ele pagou, vocês podem marcar esse campo. A outra opção, ó, ficou como aguardando. A outra opção também seria clicar sobre o nome do aluno, vai abrir a ficha dele, vocês conseguem consultar os dados cadastrais do próprio aluno e dos familiares, colocar uma observação, inserir os anexos que são necessários para que ele faça a renovação da matrícula, basta clicar em anexo. E em dados de inscrição, no estado, vocês mudam para aguardando, por exemplo, porque ainda vai ter uma análise de uma outra pessoa sobre isso. Então, solicitada, vou colocar como reserva paga e armazenar. Fecho. E aqui está, os aguardando, tá bom? Bom, seria sobre dessa maneira que o familiar faz, como eu expliquei anteriormente, e como a escola também realiza a rematrícula pelo Educamos. Agora vocês ficam com a Amanda. A gente agora vai dar fazer continuamento ao procedimento que Márcia falou, que é a parte do acompanhamento e efetivação das matrículas. Onde é que eu faço o acompanhamento? Em dados, inscrições. Na parte de rematrículas, o sistema vai trazer automaticamente, se você clicar no botão buscar, todos os alunos que estão matriculados no ano de 2024, como a Márcia informou, certo? Mas vocês podem filtrar aqui por turma, por níveis, por estados. Eu quero saber quais são todos os estados que está acontecendo, certo? Quando o aluno, o pai, faz a matrícula online, o status fica aqui em andamento. Quando a escola faz a rematrícula do aluno, o status fica aguardando, como a Márcia falou. Se você vir naqueles alunos que fizeram a matrícula online, basta você clicar nele e fazer a mudança de estado dele. Lembrando que o estado rematriculado é o que você vai poder fazer a efetivação da matrícula. E quando o pai faz a matrícula do aluno, a rematrícula do aluno, vocês venham aqui, olham o cadastro dele, vêm aqui nos anexos, olham todos os documentos enviados pelo pai, vê se estão com boa qualidade, se estão com todas as informações ok, certo? Então, se está tudo apto para ser rematriculado o aluno, vocês vêm no estado do aluno e tira de andamento para rematriculado. Se não estiver apto, vocês podem tirar de andamento para aguardando, certo? Quando vocês mudam o estado, tem a opção de enviar uma comunicação para esses responsáveis. Clicando aqui no menu mensagem. Então, aqui, eu posso enviar para o primeiro responsável, para o primeiro, segundo e até para o aluno, certo? Aqui solicitando vocês podem colocar a mensagem que desejar. CPF com baixa qualidade, por favor, enviar novamente. E assim o pai fazer o envio novamente desses documentos. Depois que todos os documentos estiverem ok, os dados pessoais, cadastrados também estiverem ok, você vem aqui e coloca como rematriculado. Depois de colocar essa informação como rematriculado, eu sou obrigada a colocar um comentário. Aluno para rematricular. Cadê? Ah, é porque eu botei para enviar uma comunicação e não enviei. Depois que eu coloquei o estado como rematriculado, eu posso vir
efetivar a matrícula desse aluno. Como é que eu efetivo a matrícula desse aluno? No menu Efetivar inscrições. Para efetivar as inscrições, eu tenho também todo o filtro, posso filtrar por turma, pelo nome do aluno, ou simplesmente clicar em buscar, que vai aparecer todos os alunos com status de rematricular. Eu seleciono o aluno que eu quero e clico em matricular. Quando eu clicar em matricular, o sistema vai lhe pedir que você informe a turma de origem do aluno e clico em buscar. Ele vai trazer todos os alunos dessa turma de origem. Eu seleciono o aluno que eu quero e seleciono a turma destino. Se vocês tiverem mais de uma turma, nono ano A, nono ano B, você seleciona a turminha que a aluna vai ser matriculada. Depois que eu selecionar a turminha, eu passo a aluna do lado esquerdo para o lado direito para efetivar essa matrícula. O sistema pergunta se a gente deseja fazer a admissão selecionada, clicamos em aceitar. E essa aluna, ela está efetivamente matriculada. Como é que eu sei, Amanda, que ela está efetivamente matriculada? Se eu vim aqui em dados usuários, colocar o ano letivo de 2025, a minha aluna já vai estar aqui como matriculada para 2025, certo? Lembrando também que aqui em dados inscrições, na parte de rematrícula, nós temos as opções de relatórios. Então, aqui você pode selecionar o aluno, vir no menu Relatórios e retirar os relatórios desejados, configurado por cada escola, tá? E aqui também nós temos o menu de mudança de estado, que seria aquela mudança de estado de aguardando, cancelamento online, com mais facilidade, um menu de atalho, tá bom? Agora vamos ficar com o Robismar. Um detalhezinho ali que acho que ficou pendente, que a Márcia não conseguiu abrir a tela, é sobre a questão da alteração dos dados, tá? Então, como a gente está numa base demonstração, aconteceu aquela instabilidade ali, mas como que faz isso? Ó, eu estou aqui nos dados familiares, imagina que a escola, ela aproveitando esse momento que o pai já vai acessar para rematrícula, ela pode também solicitar que o pai faça uma revisão ou atualização dos dados dele e dos filhos. Então ele pode escolher o filho, vamos pegar aqui, por exemplo, o Matheus, ele vai dar um mostrar dados. Todos esses dados aqui, eles são passíveis de eu deixar disponível para o pai atualizar ou não. É uma configuração que está lá dentro de comunicações e tem como você configurar quais dados deverão ser editáveis. Depois vocês podem entrar em contato com o consultor da sua conta, que ele entra em detalhes para vocês também como realizar essa conferência, tá bom? Vocês vão perceber aqui que vários campos meus aqui estão bloqueados. Ó. A parte médica aqui em cima está liberada. Aqui embaixo eu vou descendo. Ó. A parte de campos personalizados está aberta. E a parte de pessoas autorizadas também. Tá? Então é mais para mostrar, é bem simples, né? Para o pai entrar e fazer a atualização dos dados dele. Então ele vai alterando aqui as informações dos filhos e ele pode ir realizando esse ajuste dos dados aqui, tá bom? Beleza. Então uma coisa era isso. Outra coisa, a gente recapitular aqui alguns pontos importantes. Então ali a gente falou sobre os pré-requisitos, né? A gente vai compartilhar depois esse documento também com vocês, porque aqui a gente já colocou inclusive o link da criação do ano letivo, que é um dos pré-requisitos para esse momento agora de rematrícula. Lembrando, pessoal, que depois vocês podem avisar o consultor da conta de vocês para ele, caso vocês tenham alguma dúvida, tirar essas dúvidas com ele, tá? Aqui tem a questão dos pré-requisitos, que é o primeiro, o ano de 25 tem que estar criado. Depois aqui eu tenho que liberar lá o acesso para o responsável. Eu tenho lá a opção de bloquear os devedores ou não. Então você pode também definir uma mensagem lá e fazer esse bloqueio dos devedores.
Aqui, toda a configuração de vagas. Essa não é um campo obrigatório, tá? A questão de vagas e pesos para esse processo. Mas é obrigatório para a matrícula depois. Aqui as parametrizações, como nós vimos. Aqui tem toda a configuração do processo. Lembrando que muitas escolas, elas abrem em momentos diferentes os processos, ou podem ter também configurações diferentes. Então, como a gente aqui tem a possibilidade de marcar quais as turmas, quais os anos, quais os cursos, vocês podem realizar as configurações de acordo com cada curso ou com cada regra que você tiver. Por exemplo, se você quer colocar lá para o pai marcar, lembrando que a opção de plano de pagamento não tem vínculo com o financeiro. É uma informação que o pai pode marcar lá, e isso depois você vai utilizar lá no seu financeiro. Como eu falei no processo de matrícula, também vale para o processo de rematrícula. Os nossos processos ainda não têm o financeiro vinculado. É um projeto para o próximo ano que a gente consiga emitir, inclusive, o boleto no final do processo, já que muitas escolas acabam emitindo os seus boletos nesse momento de acordo com a escolha dos alunos ali, dos responsáveis. Aqui as pessoas que vão ser notificadas na parte de usuários responsáveis. Depois a Márcia também mostrou a questão da rematrícula, onde o pai vai acessar e realizar a rematrícula de cada filho. Ele tem toda a área dele de gerenciamento, onde ele consegue acompanhar os status de cada filho dele, inclusive realizar a rematrícula e emitir os documentos e relatórios. Aqui a parte de escolha. Essa parte de opções, mais uma vez, que eu vi algumas perguntas que a gente vai entrar daqui a pouco, o plano de pagamento, por enquanto nessa versão, não está vinculado ao financeiro. É apenas um momento que o pai, sim, ele pode informar e a escola, posteriormente, faz as atribuições e a geração das mensalidades de acordo com esse plano que ele escolher. Tenho aqui a parte de documentos e a questão da desistência, que também comentamos. A parte de relatórios e depois a efetivação das rematrículas. Aqui na efetivação é muito importante aquela questão do envio da comunicação para aqueles processos que vocês vão trabalhar com análise de documento, ou mesmo os devedores, que tem que fazer algum tipo de pagamento, esse tipo de coisa. Então, fazer o envio ali, que fica na aba histórico, tudo registrado. E o detalhe mais importante é que você precisa ficar atento ao status rematriculado, porque o aluno tem que estar nesse status para possibilitar a efetivação dele, de possibilitar que você escolha a turma do aluno, tá bom? Esse processo, apesar da gente ter mostrado, da Amanda, a gente ter mostrado ali o acompanhamento, efetivando apenas de um aluno, ele pode ser feito em lote. Então imagine que naquele momento, escolheu o primeiro ano, ou a série, e tem mais alunos ali já com o status de rematriculado, você pode marcar todos e mover todos ao mesmo tempo para a direita. Claro que quando a escola tem mais de uma turma, A, B ou C, tem que ter um cuidado se você estará movendo para a turma desejada. Mas também nada impede de você mover todos os alunos para a turma A e depois ajustar o aluno lá em 25 para a turma correspondente. Tá? E aqui vamos para as perguntas e respostas. Pessoal da minha equipe, esqueceu algum detalhe? Tem algum comentário adicional? Querem comentar algo? Eu queria comentar algo que eu acho que vai ser relevante no quesito aqui só para mostrar que lá dentro da efetivação você tem um botão que é uma estatística de o que está acontecendo com os estados, né? Quantos inscritos, quantos rematriculados, quantos admitidos, né? E como é que você fez a sua retenção. Então, você tem esse botão, se você entrar na tela da efetivação, você tem um botão aqui que é o último botão estatística, só para trazer, elucidar esses dados que está sendo feito. Como é que foi feito? Quantos tem? Quantos não tem? Você verifica por esse botão estatística que ele vai aparecer esta tela com tudo que foi feito, tá? Queria só pontuar isso. Sim, ótimo. Vamos aqui às perguntas. Já tem uma do Alexandre,
que um comentário que ele colocou sobre o processo todo não ter a parte financeira, realmente é o gap que nós temos hoje, e no ano que vem isso já estará solucionado, tá bom? Depois, Alexandre, pode entrar em contato com a Márcia ali, que a gente olha o teu processo e vê uma melhor forma de adequá-lo também. A Tatiane também perguntou aqui se é possível já efetivar a matrícula no momento que o responsável estiver na secretaria. Sim, como a Amanda estava mostrando, deixa eu só voltar aqui. Ó, deixa eu voltar meu perfil, só para a gente recapitular aqui rapidamente. Supervisor. Então aqui vou lá em dados inscrições. E quando nessa situação que o responsável vai até a escola, você pode fazer todo o processo aqui na área de rematrícula, como a gente mostrou ali. Então imagina que você tem aqui, vou pegar até por status aqui, um que está aqui em andamento, por exemplo, e ele foi até a escola para concluir o processo. Você pode clicar aqui no aluno, ajustar o status dele para rematriculado aqui, por exemplo, e pode colocar aqui, rematrícula será concluída presencialmente na escola, só para ter uma referência, né? Aqui eu posso ainda editar as opções de plano de pagamento, que também é uma pergunta do Marcelo, perguntando ali sobre inibir o plano de pagamento ou definir um prazo e tal. O que pode acontecer também, Marcelo, é que lá na configuração do processo, no primeiro momento você pode deixar habilitado para o processo algumas opções. Deixa eu só voltar aqui. O campo próximo ano é obrigatório. Ah, tá, faltou aqui. Deixa eu só voltar lá à tela. Vamos colocar que o Matheus vai escolher 11 vezes. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Matheus. Vou abrir uma outra aba aqui para facilitar também. Só para mostrar uma outra coisa que é o seguinte. Ó. Aqui na configuração do processo, eu tenho aqui, por exemplo, ensino fundamental. É você que define no decorrer do processo quais as opções vão ficar disponíveis. Então aqui, ó, imagina que eu não quero deixar liberada alguma opção ainda, então eu posso marcar aqui, você desmarcou aqui o 12 vezes, ele para de aparecer para o pai. Entendeu? Então você consegue sim definir quais planos vão ficar disponíveis num momento ou no outro. Aí eu quero lá em fevereiro, eu vou habilitar o de 10 vezes. Então é a critério da escola, só que a escola tem que vir aqui na configuração e habilitar ou desabilitar essas configurações. Lembrando mais uma vez que isso aqui é só para o pai, o responsável, sinalizar qual plano ele quer. E claro, também quando a gente fala disso, tem que ter uma validação da escola. Porque muitas vezes o pai pode pedir um plano que, às vezes, por algum critério que a escola possa ter, ele não vai poder usufruir desse plano. Então, pode acontecer também isso. Né? Então, aqui, por enquanto, é só uma área informativa. Tá? Voltando aqui na inscrição, então, se eu busco aqui novamente o Matheus. Então, agora o Matheus ele já está como rematriculado. Então, eu já posso ir aqui e efetivar a matrícula dele, a rematrícula. Então, posso buscar pelo Matheus. E é muito importante, gente, eu tenho vários filtros aqui. Ó. Tem o filtro do curso, posso selecionar o ano. Então, dá para fazer uma seleção aqui. Nós estamos fazendo 1 a 1, pode pegar por status. A gente está fazendo 1 a 1 aqui só para agilizar aqui a apresentação mesmo. Mas você pode fazer em lote também. Então, posso clicar no Matheus. Ou melhor, vou clicar no matricular. Desculpe. Deixa eu voltar. Efetivar aqui. Clico no Matheus e clico aqui no matricular. Aqui, vou pegar o curso destino dele. Deixa eu pegar aqui. O Matheus é segundo. Ó, vou marcar o Matheus e vou definir qual é a turma dele, se vai ser A ou A E. Vou marcar a turma A e movo para a direita. E com isso a rematrícula dele estará concluída. Tá bom? Então dessa forma eu consigo realizar a rematrícula, ou presencial ou o pai realizando essa rematrícula também.
E mais uma vez é muito importante essa questão também dos relatórios, no caso do pai ir presencial até a escola. Então você sim consegue imprimir aqui por essa tela o requerimento, o contrato e qualquer um outro relatório que você precisar. Então os termos ali também, é muito importante que a escola, quando já tiver o calendário previsto de rematrícula, que já compartilhe esse calendário com o seu consultor de implantação. Então, envie essa documentação para nós. É muito importante que tenha uma antecedência nesse envio para a gente auxiliar a escola nessa configuração. Tá bom? Isso é bastante importante. Creio que é isso, pessoal. Também acho que tudo certo, né? Acho que a gente passou por todos os pontos. Eu vou voltar aqui. Lembrando que esse foi nosso terceiro webinar do semestre. Nós temos o próximo webinar agora, que será em 12 de setembro, que a gente vai falar sobre contas a pagar e caixa. Nós vamos apresentar o nosso módulo para vocês ali. E tem todo o resto de calendário de webinars, é muito importante a participação de todos, sugestões, críticas, enviem para nós, envie para o seu consultor, e nós vamos atender na medida do possível todas essas sugestões também, tá bom? Gostaria de agradecer em nome da equipe, em nome da SM, e muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.